Oi, pessoal. Hoje a gente continua falando sobre geomorfologia, no caso, relevo brasileiro, apresentando as características da formação do nosso relevo, tá? As principais classificações, e é um assunto que a UPE, por exemplo, gosta bastante de cobrar nas provas. Então, queria que vocês dessem uma atenção especial a essa aula, tá bom? O relevo corresponde às diferentes formas da superfície terrestre que se diferenciam conforme a estrutura geológica em que se originaram e os agentes de formação e transformação deste relevo, que vão influenciar a sua composição e evolução. Pessoal, a gente estudou a estrutura geológica quando nós vimos na aula de estruturas internas da Terra a formação geológica do nosso planeta. E no caso do Brasil, a gente vai ver que ele tem características de um relevo antigo, justamente por conta dessa formação geológica, tá? Esses elementos juntos definem as principais características do relevo de uma determinada área e são fundamentais para a sua identificação e posterior classificação. Então, primeiro a gente identifica o relevo e depois a gente vai classificá-lo de acordo com algumas características. O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente por formações sedimentares recentes, ou seja, desgaste de sedimentos recentes, recebendo esses sedimentos recentes, e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito antiga. Essa estrutura vulcânica e cristalina antiga dá um perfil antigo para o nosso relevo. Até porque a gente já viu na nossa aula sobre geologia que no Brasil nós não temos a atuação de agentes internos, de agentes endógenos, como tectonismo, abalos sísmicos e vulcões. Então, os agentes que vão modelar, tá aqui, ó, o processo de formação e transformação é muito influenciado pelos fatores exógenos, pelos agentes externos, ou seja, aqueles que formam e modelam o relevo e que vão atuar na superfície do planeta Terra. Que agentes são esses? Só para a gente lembrar, a gente está falando dos tipos de erosões, Erosão pluvial, fluvial, marinha, erosão eólica e os intemperismos físico, químico e biológico. São esses dois agentes que vão influenciar o nosso relevo, vão desgastá-lo, tá certo? E por não ter essa atividade geológica dos abalos sísmicos, do tectonismo e do vulcanismo, a gente não vai ter uma transformação recente do nosso relevo, tá bom? Além disso, a sua formação não foi impactada pela grande movimentação tectônica que ocorreu no período terciário, entre 65 e 1,5 milhões de anos atrás. Esse período terciário teve uma transformação tectônica bastante importante, porque ela foi responsável pela formação dos dobramentos modernos, como a gente vê os Andes, a oeste da América do Sul, e o Himalaia, essa cadeia de montanhas gigantesca. Em consequência desse processo de formação, o relevo brasileiro caracteriza-se pelo predomínio de áreas de médias e baixas altitudes, tá? Não é um relevo alto, é um relevo antigo e é um relevo de médias e baixas altitudes. Já que no Brasil não houve a formação de dobramentos modernos e os escudos cristalinos mais elevados foram desgastados pelos agentes modeladores do relevo. Novamente, que agentes são esses, pessoal? Erosão e intemperismo, tá certo? Ao longo da evolução dos estudos geográficos sobre o território brasileiro, o relevo do país apresentou diversas classificações, Assim, diversos estudiosos tentaram classificar o relevo brasileiro de uma forma mais fidedigna à paisagem que a gente encontra. E essas classificações levavam em consideração diferentes fatores e a tecnologia disponível na época. A classificação mais antiga foi proposta pelo professor Haroldo de Azevedo em 1940, e ele dividiu o relevo brasileiro de acordo com seu perfil topográfico, tá? Veja, ele vai dividir de acordo com a sua altitude, com o seu perfil topográfico. A gente tem, pela divisão dele, Planalto da Guiana, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. E nós vamos ter Planície Central, Planície do Panamá, Planície do Pantanal e Planície do Pampa. É isso que dá ficar dando aula sem óculos. Aí veja,
Ele não vai levar em consideração as depressões, apenas os planaltos e as planícies. Mas isso foi na década de 1940, não se tinha tanto aparato técnico para que o professor pudesse fazer uma classificação mais específica. Nessa classificação, o país foi dividido em 8 compartimentos do relevo, 4 planaltos, com altitudes superiores a 200 metros, que ocupavam cerca de 59% do território brasileiro, e 4 planícies, áreas com altitudes de até 200 metros, que correspondiam a cerca de 41% do território. E na década de 70 vai surgir uma outra classificação do professor Aziz Nassib Absaber. Ele publicou uma nova classificação que possuía uma maior aproximação com os pressupostos da geomorfologia, né, daquela ciência que vai estudar as formas, as estruturas da nossa paisagem, do nosso relevo. E dividiu o relevo a partir de sua formação e características. Então ele não levava só em consideração a altitude do relevo, o perfil topográfico. Ele vai levar em consideração a formação desse relevo e as características que influenciam. Para Absaber, o país estava dividido em 10 compartimentos, sendo 7 planaltos e 3 planícies. E aí, veja, ele mantém o planalto da Guianas, né? Aí a gente vai ter planalto da Guiana, planalto do Maranhão-Piauí, planalto nordestino, planalto central, serras e planaltos do leste e sudeste, planalto meridional e o planalto uruguaio sul rio-grandense. Ele vai falar da planície do Pantanal, que vai permanecer, e da planície de terras baixas e costeiras, tá bom? Além da planície e terras baixas amazônicas. Atualmente, a classificação do relevo mais aceita na geografia é a proposta por Jurandir Ross, que se baseou nos estudos geomorfológicos do Brasil, né, os estudos do relevo do Brasil, realizados até aquele momento. Em 1995, ele propôs essa classificação. Ele levou em consideração as obras de Aziz Absaber, que foi um dos responsáveis pelo projeto Radam Brasil. Esse projeto, gente, ele mapeou todo o Brasil em termos de solo, relevo, clima, vegetação. É um projeto muito interessante, tá? E ele foi um projeto que fez um levantamento geral do Brasil e ajuda muito nas pesquisas geográficas. Ele realizou um levantamento e mapeamento sistemático dos recursos naturais brasileiros com auxílio de imagens aéreas. Essa classificação utilizou como critérios o processo de formação, né, as formas de relevo, o nível altimétrico, ou seja, sua altitude, e a estrutura geológica do terreno. Então a gente tem a análise de Jurandir Ross, ela é completa porque ela faz uma análise da forma do relevo, do nível de altitude e da estrutura geológica que vai compor aquele terreno, tá? De acordo com essa classificação, o relevo brasileiro pode ser dividido em 28 unidades, né? E aqui veja, as 28 unidades vai ter planaltos, planícies e depressões. Vocês não vão precisar decorar todas, não vão. Mas eu preciso que vocês vejam essa imagem com atenção desse mapa e percebam aquelas áreas que chamam mais atenção nos aspectos socioeconômicos. Por exemplo, a região do sudeste brasileiro, que são chamados núcleos cristalinos arqueados. O Planalto da Borborema também passa por essa área, mas tem o Planalto sul-rio-grandense também, tá? Os cinturões orogênicos, que é o Planalto da Serra do Atlântico Leste-Sudeste, aqui embaixo. Por que essa área é importante? Porque é a área justamente que vai mapear a região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os estados mais importantes do país, socioeconomicamente falando. No caso da nossa UPE aqui, nossa querida Universidade de Pernambuco, é importante que vocês atenham-se ao relevo nordestino, né? E aí vocês vão ver, ó, número 10 ali embaixo, tá vendo? Planalto da Borborema sendo destacado. O 19, ó, é a depressão sertaneja aí do São Francisco, é muito cobrada. A planície em verde que ele coloca, que é a 28, ó, ela fala das planícies, tabuleiros litorâneos, são áreas que eles cobram na UPE com mais frequência, por ser uma questão regional. E aí vocês vão olhar para esse mapa, né, desse slide, e vão ter um pouquinho mais de atenção a essas áreas quando for estudar, tá certo? Bom, o relevo brasileiro, dividido em 28 unidades, segundo a classificação mais aceita, que é a de Jurandir Ross, lembrando que ele leva em consideração a forma do relevo, o nível de altitude e a estrutura geológica do terreno, tá?
elas serão de acordo com o seguinte: nós temos os planaltos, áreas de médias a altas altitudes, com superfícies irregulares e predomínio de processos de erosão. De acordo com essa classificação, as áreas de planalto do Brasil constituem 11 unidades do relevo. E aí ele vai descrevendo todos os planaltos que nós temos. O que nos interessa, por exemplo, aqui para a UPE é o planalto da Borborema, tá bom? Mas existem outras áreas que são muito importantes também por questão socioeconômica. Aqui tem uma imagem do planalto, uma imagem muito bonita, né? No Brasil. Além dos planaltos, nós vamos ter as superfícies geralmente planas e de baixa altitude, que são conhecidas como planícies, formadas a partir do acúmulo de sedimentos de origem marinha, lacustre ou fluvial. Marinha, do mar, lacustre, dos lagos, e fluvial, a origem dos rios, né, os sedimentos que chegam através dos rios. Segundo essa classificação, o país possui 6 áreas de planície, tá? Vai desde a Rio Amazonas até a planície Lagoa dos Patos, Mirim, né? Uma planície muito bonita. Né? E tem os tabuleiros litorâneos, planícies e tabuleiros litorâneos, que é aquela região do Nordeste que a gente viu na classificação do Jurandir Ross, tá? Veja, pessoal, é importante vocês olharem novamente essa classificação e verificar no mapa cada uma dessas regiões para você conseguir, não é memorizar, porque memorizar não é o caso, mas vocês precisam identificar ela no mapa para poder responder algumas questões de vestibulares, tá bom? Depressões são as áreas formadas a partir de processos erosivos nas áreas de contato entre as bacias sedimentares, materiais menos resistentes, né? E os maciços cristalinos, que são os materiais mais resistentes. Nessa classificação, o Brasil possui 11 unidades de depressões, tá? São muitas depressões, uma das mais importantes que a gente poderia destacar é a depressão sertaneja do Rio São Francisco. Já falei que tem uma importância para a UPE muito interessante. A depressão marginal sul-amazônica, né? Pela área da floresta, tá certo? A norte amazônica também é importante. Aqui na imagem a gente tem ao fundo um planalto e vocês percebam que o relevo mais baixo, né? O relevo que tem material menos resistente é justamente essas depressões, tá certo? Uma imagem muito bonita também. E olha, para não esquecer de jeito nenhum, quando a gente vai falar de relevo brasileiro, é importante ressaltar que, de acordo com as 3 classificações, né, de Haroldo, de Absaber e de Jurandir Ross, não existem montanhas ou cadeias de montanha no território brasileiro. A gente não tem um relevo de altitude, né? Não tem um relevo de altitude expressiva, não tem. O nosso relevo é de médias a baixas altitudes. Isso porque, como não houve a formação de dobramentos modernos no Brasil, os picos mais elevados do território brasileiro, que é, por exemplo, esse pico da neblina, aqui a imagem é do pico da neblina, tá? Ele não teriam se originado desse tipo de estrutura geológica. Então não pode, portanto, ser classificado como montanhas. Veja, o pico da neblina, ele não é de origem montanhosa, ele não é de origem dos dobramentos modernos, ele não foi aquele fenômeno tectônico que a gente viu no terciário, quando a gente estudou eras geológicas, não. Ele é originário, na verdade, dos chamados cristalinos, do terreno cristalino, né? Do relevo mais antigo, que sofreu com milhões de anos o processo de erosão, né? Processo de intemperismo e de erosão, e o que resta hoje são esses pequenos picos, né? O pico da neblina, o pico de 31 de março, por exemplo, mas não são considerados montanhas. O nosso relevo brasileiro, ele é característico de um relevo antigo e de médias a baixas altitudes, tá certo? Era isso que a gente tinha para ver sobre o relevo. Eu quero que vocês aprofundem principalmente a classificação de Absaber e de Jurandir Ross, que alguns vestibulares e às vezes o Enem faz uma comparação entre uma e outra e é importante aprofundar isso. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.